Olá pessoal, nesta videoaula eu explicarei sobre listas, operações e listas aninhadas. Então, para sabermos se um determinado valor, item ou elemento existe dentro de uma lista, nós podemos utilizar o operador IN. Ele vai retornar verdadeiro se o item estiver na lista ou falso se ele não encontrar o item na lista. Por exemplo, temos aí essa lista, né, com esses 4 números, 8, 9, 64. E aí eu vou imprimir aqui o resultado deste algoritmo aí. Ó. Bom, retornou verdadeiro porque 9 está na lista. Por exemplo, 10. 10 não está na lista, por isso que ele retornou falso. Ok? Então, o operador IN, a gente pode utilizar ele para verificar se um determinado elemento está ou não na lista. A gente poderia, inclusive, utilizar aqui um se, né? Se o 10 estiver na lista, print está na lista. Se não, print não está na lista. Ok? Bom, para você verificar se um item não está na lista, não existe na lista, você pode usar o IN e o NOT. Por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente usa o NOT, né, se essa condição aqui for verdadeira, ou seja, se não estiver na lista, ele executa. Ele não achou o item na lista, ele executa, não está na lista, e o print. E se ele encontrar, é porque ele está na lista. Bom, gente, o comando IN, ele apenas diz se um elemento existe ou não na lista. Mas se a gente precisar saber a posição na lista em que o elemento está, nós podemos usar o comando index. Ele retorna o número da posição. Por exemplo, olha só esse algoritmo aqui. Ó. Vou executar ele. Aqui deu o resultado 1. Então, o index ele retorna a posição em que o elemento está na lista. O elemento que você procurar aqui, passando como parâmetro na função index. Por exemplo, se eu colocasse aqui o valor 6, né? Em que posição está o elemento 6 nessa lista aqui? Está na posição 0, 1, 2. Ok? Posição 2. Por isso que o resultado aqui foi 2. Bom, gente, se o item pesquisado ele não existir na lista, vai aparecer um erro aí. Ó. Vou colocar aqui lista índice 10. Ele vai reclamar aqui, ó, dizendo que o 10 não está na lista. Então, assim, você pode fazer uma verificação com o IN, se está na lista. Se estiver na lista, retorna o índice do elemento que você está procurando. Bom, outra funçãozinha bem interessante é o count, que ele retorna a quantidade de vezes em que o elemento está presente na lista. Por exemplo, aqui ele retornou 2. Ó. Por que 2? Porque existe 2 elementos nessa lista, que é o elemento que é igual a 6, o que você está procurando aqui. No caso, existe esse elemento e esse, por isso que a resposta foi 2. Então, ele conta a quantidade de vezes que um elemento está presente na lista. Bom, gente, como a gente viu no vídeo 1, a função, o comando append, né, que era para incluir um elemento na lista. O append ele inclui um elemento no final da lista. Mas assim, pode ser que num determinado momento você queira incluir um elemento que não seja no final da lista, seja em outra posição na lista.
Então você pode fazer essa inserção do elemento usando o comando insert. Por exemplo. Bom, aí no comando insert, eu tenho que passar o local onde eu vou inserir na lista e o elemento que eu vou inserir. Por exemplo, se eu quiser inserir entre o 8 e o 7, esse elemento aqui, por exemplo, o elemento 100, então aqui eu vou para a posição 1, né? Que aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, então eu vou colocar 1, vírgula, que vai ser o outro parâmetro, que é o elemento que eu quero. Então, o insert tem o primeiro parâmetro, a posição onde você vai inserir o elemento. E aqui a gente tem o elemento. Olha só onde ficou o 100. O 100 foi colocado na posição 1, usando o insert. Então, o insert diferente do append é você pode inserir o elemento em qualquer posição da lista. Bom, temos várias formas de remover um elemento da lista, de uma lista, né? Vou apresentar aqui, por exemplo, o comando remove. Vamos ver aqui como é que funciona o remove. Basta você passar o elemento que você quer remover. Por exemplo, eu tenho aqui a lista com esses 4 valores. Eu quero remover o elemento, né? O 8 da lista. Vamos ver como vai ficar a lista final. Removido. Então, remove. Basta você passar o elemento que você quer remover na lista como parâmetro da função remove. Você também pode remover um elemento passando dessa forma aqui. Ó. Por exemplo, eu quero remover o 5. Então, você pode passar aqui 0, 1, 2, posição 2. Então, você passa o elemento aí na função del, né? E aí ele removeu o elemento da posição 2. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Por isso que ele removeu o 5. Aqui a gente tem a lista final. É outra forma de você remover um elemento de uma lista. E uma outra forma de você remover é usando o método pop. Só que o método pop, diferente dos outros métodos, ele retorna o valor do elemento removido. Então, por exemplo, se eu fizer assim, pop, desse jeito aqui, ele vai remover o elemento no final da lista. Certo? Ele removeu aqui o 6. Vou imprimir aqui a lista para ver que o elemento foi removido. Ele imprimiu o 6, que foi o elemento que foi removido. Ou seja, quando eu coloco só o pop, ele remove o último elemento da lista. E aí a lista final ficou dessa forma. Mas você pode passar aqui dentro como parâmetro do método pop, da função pop, você pode passar aqui a posição do elemento que você quer remover. Por exemplo, quero remover o elemento da posição 1. O elemento da posição 1 é 0, 1, é o 7, né? Então foi removido o 7. E aí a lista final ficou dessa forma aqui, ó. Então, os 3 valores são 7. Bom, para remover todos os elementos de uma lista, você pode fazer facilmente da seguinte forma. Ou você coloca lista clear, que ele vai limpar a lista. A lista ficou vazia, ó. Ou você você bota para a lista receber um vazio. Tá no mesmo. Bom, já que a gente viu operações, né, as principais operações de lista, tanto na parte 1 da videoaula como nessa videoaula, agora nós vamos ver como trabalhar com listas aninhadas. Então, assim como podemos usar um if dentro de um if, um while dentro do while, a gente pode colocar uma lista dentro de outra lista. Isso é bastante útil quando a gente quer criar programas de cadastro ou até mesmo trabalhar com matrizes. Então eu vou dar um exemplo aqui. Olha só nesse exemplo aqui. Primeiro eu tenho essa lista que tem esses 2 valores. Depois eu tenho a lista 2, que tem esses 2 valores. E depois eu tenho a lista 3. A lista 3 é composta pela lista 1 e pela lista 2. Então quando eu imprimir aqui a lista 3, você vai poder ver esse seguinte resultado aqui. Ó. Então você consegue perceber aí que o primeiro elemento
da lista 3 é a lista 1 e o segundo elemento da lista 3 é a lista 2. Ok? Então a gente tem aí que a gente chama de listas aninhadas, que são listas dentro de outras listas, né? Então, por exemplo, se você quiser acessar, por exemplo, o elemento 0 da lista 3. O elemento 0 da lista 3 é esse elemento aqui, ó. É essa lista 1, 2. Porque a gente tem aqui o elemento 0, o elemento 1, e poderia ter os elemento 2 e por aí vai. Vamos ver a resposta. Do mesmo jeito, o elemento da lista... Qual é a posição 1 do elemento da lista 3? Aliás, na lista 3, qual é o elemento da posição 1? É a 3 e 4. Okay? Então você pode acessar igual como você acessa uma lista simples. E você pode modificar da mesma forma, por exemplo, você pode modificar assim. Olha só o que aconteceu aqui. Na lista 3, normalmente, como eu já tinha explicado, aí eu coloquei o seguinte, eu alterei o valor. Na posição 0 da lista 3, ele vai receber o valor 1. Né? E aí, quando eu imprimir a lista 3 novamente, a minha lista ficou dessa forma aqui. Ó. Ou seja, a posição 0, que antes era essa aqui, passou a ser o valor 1, porque eu alterei aqui na linha 5. Se você quiser alterar apenas um elemento da lista aninhada, você pode fazer dessa forma aqui. Ó. Você passa o primeiro valor correspondente à linha e o segundo, que é o valor que é dentro da lista aninhada. Então, por exemplo, se eu modificar o valor do 00 para 10, então vamos lá. Lista 0, no caso ele vai para a posição 0, e depois ele vai para a posição 0, da minha lista aninhada. A posição 0 da minha lista aninhada é 1. Essa posiçãozinha aqui que eu estou selecionando. Vamos ver aqui. Ó, ele substituiu aqui 1 por 10. Por exemplo, essa posição aqui seria qual? Primeiro, seria a posição 0 e a próxima posição seria a posição 1. Então, poderia alterar 0, 1, colocando aqui 100. Bom, e essa posição aqui onde está o 3? Primeiro, lista 3, né? Aí, posição 1, lista. E aí, dentro da posição 1, a gente tem essa sublista aqui. E a posição 0 corresponde ao 3. Então, é só você colocar 1, 0. Vamos ver onde ele vai alterar. Ok? E essa posição aqui que está o 4, qual seria a posição? Vamos lá. Posição 1. Ok. E é dentro dessa lista, que eu já estou na posição 1, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1. Então, na 1, você colocou o valor 100. Vamos ver aqui, ó, e ele alterou aqui a posição. Ok? Então, nas listas aninhadas, você precisa trabalhar dessa forma aqui, que é bem tranquilo. É semelhante às listas simples, né? A diferença é que você vai ter que colocar aqui as posições da lista e das listas aninhadas. Ok? É semelhante a trabalhar com matrizes, né? Quando a gente tem listas aninhadas. Bom, vamos supor que a gente tem esse algoritmo aí, tem essa questão para a gente fazer. Que é, faça um algoritmo para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2. A matriz de ordem 2 é uma matriz quadrada 2 por 2, né? Duas linhas e duas colunas. Então, primeiro nós vamos criar uma lista aninhada, que vai ser a nossa matriz 2 por 2. Vamos pegar os valores do usuário e colocar nesta matriz, e em seguida vamos calcular o determinante, para a gente resolver essa questão. Então vamos lá. Primeiro nessa linha aqui eu estou declarando uma matriz, no caso aqui uma lista aninhada, que na minha primeira
parte da lista aqui eu tenho uma lista 0 e 0, com 0 e 0. E na segunda parte, a segunda lista alinhada, eu tenho a posição também 0, 0. Então é simulando aí como se fosse uma matriz 2 por 2, certo? Primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. Primeira coluna, segunda coluna. Então essa matriz inicia com o valor 0, 0. Então eu vou ter que colocar dois laços alinhados para que o usuário digite todos os valores da matriz. Bom, por que eu fiz esses laços alinhados aí? Primeiro que esse laço aqui ele vai percorrer todas as linhas. E para cada linha da minha matriz eu vou percorrer todas as colunas. Como é uma matriz 2 por 2, eu vou percorrer duas linhas e duas colunas. Sendo que para cada linha eu percorro duas colunas. E aí na posição IJ da minha matriz, eu vou esperar que o usuário digite um número. Esse número vai ser convertido para inteiro, tá? E aí no final a gente vai ter uma matriz aqui. Vou até imprimir a matriz para que a gente possa ver. Então informa o elemento na posição 0, 0. Tudo ok. Nós temos aqui nossa matriz com os elementos digitados, os valores digitados pelo usuário. Matriz 1, 2, 3, 4. Aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha. Bom, para calcular o determinante de uma matriz, 2 por 2, uma matriz desse tipo aí, basta a gente multiplicar os valores da diagonal principal e secundária e em seguida subtrair o resultado obtido dessa multiplicação. Então, vou criar uma variável que vai ser diagonal principal. Vou pegar o elemento da posição 0, 0. Vou pegar o elemento da posição 0, 1. Bom, na matriz aqui, ó, elemento da posição 0, 0, que é na minha diagonal principal, e dá 1, seria esse 1 e o 4. E o elemento aqui da diagonal secundária seria o 2 e o 3. Certo? Se tivesse organizado aqui, esse valor aqui embaixo, daria para perceber a diagonal principal e a diagonal secundária. Feito isso, basta eu imprimir o resultado, com a diferença dessas duas diagonais. Então vamos ver aqui. O determinante da matriz é menos 2. Ok, por quê? Porque 1 vezes 3, 1 vezes 4 é 4, menos 2 vezes 3, que é 6, 4 menos 6 dá menos 2 como resultado. Bom, no Python, existem outras formas de fazer matriz, trabalhar com matrizes. Uma forma bem melhor é você usar uma biblioteca chamada NumPy. NumPy ele é usado principalmente para cálculos de arrays multidimensionais, né? Ele fornece um grande conjunto de funções e operações de biblioteca que ajudam os programadores facilmente com os cálculos numéricos. Então vamos fazer aqui essa matriz usando essa biblioteca, NumPy. Então, primeiro, como eu estou usando uma biblioteca que não é padrão aqui, eu preciso importar essa biblioteca NumPy para o meu código. Em seguida, eu criei uma variável matriz, onde eu vou fazer uma matriz aqui, 2 por 2, de tamanho 2 por 2, certo? Do tipo inteiro, onde eu vou ter valores 0. Então é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa do código anterior, tá certo? A diferença é que um era listas alinhadas, e aqui a gente está trabalhando com arrays bidimensionais, certo? E aí vai dar no mesmo. Percebe que só uma coisa ficou um pouco diferente, foi na hora que eu fui imprimir a matriz, como ele é um array bidimensional, ficou impresso aqui, ó, de uma forma mais elegante.
Bom, aí para finalizar nossa aula, vocês vão me perguntar assim, sim, mas o NumPy é uma biblioteca bastante poderosa, mas tem algo que ajude a calcular o determinante de matrizes? Por exemplo, se eu quiser calcular o determinante da matriz 3x3, 4x4, que seria um cálculo mais complicado, tem alguma função que ajude? Tem sim, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então eu vou apagar isso aqui, vou deixar aqui do jeito que estava, e aqui, para calcular o determinante, ou seja, essa função aqui, ó, do NumPy, que é para calcular o determinante, basta eu passar a matriz como parâmetro de det. Ele vai me retornar valores float, mas aí eu converto o valor para inteiro, tá? E eu tenho como determinante o valor final aqui, que pode ser impresso aqui na tela. Então, assim, calcular o determinante da matriz 2x2, usando aquele cálculo da diagonal principal, é tranquilo, né? O problema é que quando vai para a matriz 3x3, 4x4, que a gente precisa fazer mais cálculos, e a gente pode usar essa biblioteca NumPy aqui, e essa função, né, para calcular o determinante matriz de qualquer tamanho. Então, pessoal, espero que tenham compreendido operações e listas alinhadas, e até a próxima videoaula.